E aí, como estão de quarentena? Nesse vídeo eu quero falar 9 tipos de reações que as pessoas podem ter numa situação de epidemia e quarentena. Esse é o vídeo de hoje. Quando eu estava tentando elencar algumas atitudes que as pessoas vêm tendo, eu fui abrindo um leque, quando eu vi já tinha 9 tipos, vamos dizer assim. E eu queria compartilhar um pouquinho para vocês algumas dessas percepções que eu venho tendo de relatos das pessoas no consultório, pessoas que mandam mensagem, e-mail, mensagem no Instagram, e eu tentei compilar algumas atitudes que algumas pessoas encarnam aquela atitude e outras têm um misto de duas ou três atitudes dessa e se oscilam dentro do tempo. E aí no final do vídeo você vai poder me dizer nos comentários qual que você se identifica mais. Tipo número um é o tipo que eu chamaria meio alarmista e hipocondríaco. Esse é um tipo mais conectado muito com medo, com aquela sensação um pouco apocalíptica. Não que a gente não esteja passando por tempos difíceis, mas ela entra num grau de imaginatividade, uma coisa meio que de imaginar os cenários piores do mundo, o apocalipse zumbi, o cenário de Mad Max. Sim, é possível que muitas coisas se desdobrem de formas difíceis, eu não estou ignorando nada disso, mas o ponto é como ela dá lugar para isso em detrimento de todo o resto. E, consequentemente, ela desenvolve uma postura também muito hipocondríaca, com essa sensação de que ela acabou de lavar a mão, ela põe a mão na boca, ela tem que lavar a mão de novo, e ela não se dá conta de que ela está dentro da casa dela, e em tese tudo na casa dela está ali minimamente descontaminado. Aliás, a gente é meio estranho nesse sentido, né? Muitas pessoas compraram um monte de álcool gel, sendo que o álcool gel é para você usar quando sai de casa. As pessoas estavam supostamente ficando em casa. Então, dentro de casa, só lavando a mão já seria o suficiente. Mas é isso. Esse alarmismo faz com que a pessoa tome decisões meio que irracionais. Uma outra atitude que eu vejo é aquela pessoa mais voluntária em relação a doar coisas, doar de si. É aquela pessoa meio que do vamos construir. E ela tem uma atitude positiva na maior parte dos casos, mas algumas pessoas exageram um pouco na dose quando elas usam essa doação intensa como um mecanismo de defesa para não lidar com certos sentimentos de vulnerabilidade, fragilidade que ela tenha. Ou seja, apesar de ser uma atitude nobre e muito bem-vinda em tempos em que todo mundo está agindo de uma maneira muito estranha e às vezes egoísta, essas pessoas são uma raridade. No entanto, inclusive essas, e especialmente essas, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque se deixar, elas cuidam o tempo todo dos outros e esquecem de cuidar de si mesmas. Um terceiro tipo de reação é daquela pessoa que é produtivista. Ela quer engolir essa quarentena no dente, ela quer produzir o máximo de coisas, fazer 350 mil cursos. Teve uma pessoa que, Fred, você acha que o Fredflix é uma coisa boa para mim? Porque o Fredflix é a plataforma que eu tenho de cursos online sobre autoconhecimento, tem vários cursos lá dentro. E ela falou assim, eu queria fazer todos os cursos numa tacada só. E eu falei assim, olha, de fato o Fredflix é bem interessante, é um valor acessível, tá na quarentena, isso é interessante e tal, mas assim, vai devagar, né? Não precisa engolir todos os cursos numa tacada só. Sei lá, tem mais de 20 cursos lá, então se você ficar agoniado com a sensação de que você tem que fazer todos os cursos, vai devagar, vai no seu tempo, vai aos poucos. E se aquelas pessoas então querem malhar todo dia, seguir uma alimentação, meditar, respirar, todas recomendações interessantes, bonitas, legais, agradáveis. Tudo isso que se fosse tocado de uma maneira mais orgânica seria interessante. Essas pessoas tocam de uma forma muito produtivista. E são aquelas pessoas provavelmente que algumas, né, que são aquelas que vão argumentar que a economia não pode parar, o dinheiro, vamos lá.
Quer dizer, é uma preocupação legítima, mas também tem que ser muito cuidadoso para poder não entrar numa coisa de produzir lucro, resultado antes de bem-estar, de saúde, de vida humana. Então, é um cuidado. Um quarto tipo de pessoa que eu vejo é aquela pessoa que eu vou chamar aqui de Corona Namastê. Que ela tem uma atitude meio romântica, idealista. Ela tem a sensação de que esse corona ele vem contar alguma coisa para nós a respeito da humanidade e que ele vem ensinar grandes lições profundas. Hashtag gratitude coronavírus. Que eu entendo, a pessoa quer dar um sentido para as coisas, ela quer entender que ela quer produzir sentidos profundos, significados para a vida dela, mas às vezes algumas pessoas passam dessa dose, viajam um pouco na maionese e acabam transformando uma coisa que ainda está acontecendo ao vivo, carregado de dor para muitas pessoas, de medo para outras, aquilo acaba virando uma coisa meio um pouco boboca em alguma medida, porque romantiza uma questão que não é tão romântica assim, as pessoas morrem, é importante ter um respeito, um cuidado na hora de colocar a coisa, porque senão parece que você está banalizando ali do seu flat de 400 metros lá, super lindo, namastê, enquanto tem um monte de gente passando um baita do perrengue, então tem que ser um pouco cuidadoso com essa corona namastê aí. Tem outras posturas que são uma vertente dessa, que é uma coisa meio filósofo da transcendência, daquela pessoa que está observando tudo, tentando entender a profundidade daquilo, dar um sentido sociopolítico, ecológico, o que também é uma postura desejável, interessante, mas é importante ver se essa pessoa não está usando isso também como uma defesa para poder não tomar contato com certos sentimentos mais difíceis, mais dolorosos, e isso daí de repente deixando ela meio até um pouco alienada da dimensão primitiva da vida dela. Tem também um outro tipo que esse é um pouquinho perigoso, que é aquele tipo negacionista da teoria da conspiração, sabe? É aquela pessoa que o vírus foi feito na China para poder conseguir o financiamento, não sei das quantas, e ganhar dinheiro em cima disso, porque não sei o que lá, TV e tal. Quer dizer, é a pessoa que nega os acontecimentos, ao mesmo tempo tem uma teoria da conspiração, imagina que o mundo está conectado a uma grande cadeia perversa de maldade, malignidade. Essas pessoas são um pouco perigosas porque elas são aquelas pessoas que provavelmente resistem à ideia de quarentena, mesmo podendo estar submetidas, é aquela pessoa que eu brinco que ela não põe a mão em mim, não põe a mão em mim. Quer dizer, que tem aquela sensação de que parece que todo mundo está conspirando contra a vida dela, quando na verdade as pessoas estão tendo um cuidado em termos de cuidado de sanitário, social, coletivo, mas não, ela acha que tem alguém tramando contra ela. Tem um outro tipo de reação de algumas pessoas que parecem ser um pouco inconsequentes, que é meio que a vida louca, corona pega em mim, que é aquela pessoa que não consegue sustentar muito a angústia da possibilidade da contaminação, da ideia de doença, de morte. Então é aquela pessoa que já quer se jogar no barril de corona já para pegar a doença e já se arreganhar para poder sair na vida, beijando a boca, vivendo nas botecas e ela quer viver intensamente e essa quarentena aí está impedindo ela de viver na profundidade dos prazeres hedonísticos dela. Então também é um tipo de postura mais, como eu falei, egoísta, mais hedonista, mais não está entendendo assim a coisa toda. É aquela pessoa que acha que quarentena é coisa de gente chata, do pai chato que colocou para ficar em casa de castigo e ela tem que viver a vida dela porque ela não quer que ninguém impeça ela de fazer e realizar os desejos e os sonhos dela. Então
também é um tipo de figura meio perigosa que às vezes, né, chuta o pau da barraca, né? No meio de uma situação onde todo mundo está tendo que ser cuidadoso, pensar, ser mais sensível, devagarzinho, né? Tem um tipo que beira o perverso, o maldosinho, que é o tipo mais terrorista, né? Que gosta de ficar. Isso daí, será que vai pegar você? Será que vai? Né? Aquele tipo de pessoa que de modo geral, tá do lado de alguém que é o tipo alarmista, hipocondríaco, e fica fazendo um pouquinho de terrorismo, fazendo a pessoa sentir mal, e essa tosse aí, e essa tosse aí, e essa. Tá com febre não? Ó, põe a mão na pessoa, tá com febre, tá com febre. Nem a pessoa não tá com febre. Tá, é aquele tipo de pessoa que faz violência psicológica, né? Com a outra e às vezes usa desse tipo de situação mais difícil da quarentena para poder justificar a perversidade dela e às vezes fazendo coisas meio perigosas, para não dizer terroristas, vamos dizer assim, com quem está se relacionando, às vezes ficando mais agressiva, violenta, né? Tem casos aí, relatos de aumento de violência doméstica por conta disso, então é uma coisa meio sensível de colocar, mas é importante relatar também. E uma outra postura que eu vejo que é o tipo meio alienado, não sei bem o que está acontecendo, é, também não tô muito ligando, tô aqui na minha, vivendo minha quarentena, fazendo minhas miçangas, vivendo do que a terra dá e meio que não ligando muito para a situação, aproveitando para tirar umas grandes férias dessa vida, desse mundo puxado, dessa lógica capitalista. Quer dizer, apesar de todos esses argumentos serem em algum nível significativos, essa pessoa às vezes também está procurando se defender dessas situações. E aí vocês vão perguntar, bom, Fred, então você não pode ser nada disso? Você está dizendo que a gente não pode fazer nada disso? Não disse isso. Só estou dizendo que são posturas típicas que as pessoas podem se encontrar, vamos dizer assim, e manifestar uma parte da personalidade delas, né? Normalmente, se elas estão fazendo isso na quarentena, você já vai ver esses traços acontecendo no dia a dia sem quarentena dela, só que de uma outra forma que ela não se dava conta, né? Então, mas todas essas atitudes são baseadas no medo, obviamente. Né? Então, quando você tem medo de uma coisa que pode acontecer, baseado em fatos reais, as pessoas estão morrendo, estão adoecendo, mas quando ela não consegue entrar em contato direito com o medo dela, ela dramatiza aquele medo a partir dessas reações que eu coloquei. Então, algumas ficam mais anestesiadas, outras ficam mais externalizadas, outras ficam mais se debatendo com outras pessoas, cada um vai ter uma reação diferente. E eu quis trazer um pouco dessas posturas para você entender que tem mais gente como você nesse mundo. Aliás, uma coisa que eu falo é, se você identificar alguém que você gosta, manda esse vídeo para essa pessoa com aquela dica, ó, dá uma olhadinha para ver se você não faz o tipo XYZ, porque às vezes você pode ajudar a pessoa a ter consciência de uma coisa que ela não está fazendo, como você pode estar tendo consciência agora. E também, se você identificar outras reações que você está tendo que eu não contemplei aqui, deixe também nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, curta, comente, se inscreva no canal. Eu tenho feito alguns vídeos especiais para essa fase, assim, falando sobre assuntos que dizem respeito a essa fase mais difícil. E é isso. Você me encontra também nas redes sociais, no Fred Matos com 2 T's, no Instagram e o Sobre a Vida no Facebook. E se você quiser saber desses cursos que eu até comentei aqui enquanto explicava, é o fredflix.com.br. Lá tem vários cursos sobre vários temas, inclusive falando sobre ansiedade. Você vai gostar bastante. E se quiser mais informações a meu respeito, é só entrar no sobreavida.com.br. Lá tem todas as informações a meu respeito, contato, tudo mais. Tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.